Professor Diogo, então, por favor, a palavra é toda sua. Obrigado, professora Laura. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês possam ver a apresentação, ok? Sim. Todos estão vendo? Todos estão vendo, ok? Sim, Diogo. Sim. Ótimo. Pessoal, primeiramente, bom dia. Estou com saudade de todos. Espero que todos estejam bem em casa, seguros, e que em breve a gente possa se reencontrar, né? E é um prazer estar aqui para falar aí no nosso 19º Fórum de Extensão, e sendo a primeira apresentação oral, para falar de um projeto tão grandioso e que eu gosto tanto, que é o projeto Rondon. Eu vou falar um pouco para vocês da Operação Vale do Acre, que ela aconteceu em julho de 2019. Então, para os que não têm conhecimento, o projeto Rondon é uma parceria entre o Ministério da Defesa, o governo federal e as instituições de ensino superior. E o objetivo dela é desenvolver ações que tragam benefícios efetivos e permanentes para as comunidades, relacionada a bem-estar social e gestão pública. Ele oferece aos nossos universitários uma consolidação no sentido de responsabilidade social coletiva em prol da cidadania. Bem, a Operação Rondon ela acontece 2 vezes por ano nas regiões mais carentes do nosso país. A de julho de 2019, que aconteceu entre os dias 5 e 21 de julho, ela aconteceu no Acre e foi dividida entre 12 municípios. Foi a segunda vez que o Rondon foi nesse estado. E foram 250 rondonistas, dividido aí em 25 universidades. A cidade que nós fomos contempladas, junto com a USF, Universidade de São Francisco, lá de Bragança Paulista, foi Acrelândia, que ela fica limitada aqui ao norte do Amazonas e Rondônia, ao sul e sudeste do município Plácido de Castro e ao leste da Bolívia. Tem uma população de aproximadamente 15 mil habitantes, sendo predominantemente rural. E ela foi a primeira cidade planejada do Acre. Como vocês podem perceber, a operação aconteceu em julho. E eu falei para vocês que ela acontece 2 vezes ao ano. Então, é em janeiro e em julho, onde tem as férias escolares. Isso daí é bom para os nossos alunos, por ser um projeto 100%, como se diz, 100% voluntário, e também é melhor para o nosso público, né, para atingir o público local com mais facilidade. Mas o que acontece no Acre é que durante o mês de janeiro, fevereiro e março é um período de muita chuva e que a cidade fica muito alagada. Então o ano letivo começa tarde. E o que nos surpreendeu é que nesse período que seria férias de julho, os alunos lá têm aula, porque fevereiro, março eles não podem sair de casa. Isso daí reflete muito na nossa ação e na quantidade de pessoas que nós conseguimos capacitar. Bem, o projeto Rondon ele é dividido em 3 grupos, cujo grupo C ele é recente, ele é de uns 4 anos para cá. Então é dividido em conjunto A, que contempla as áreas de cultura, direitos humanos e justiça, e educação e saúde. O conjunto B, que contempla as áreas de comunicação, meio ambiente, tecnologia, produção e trabalho. E o conjunto C, que vai apenas uma universidade e que ela faz toda a cobertura jornalística e produção de conteúdo. E o conjunto B, o conjunto C, ele passa por todas as cidades. É um único conjunto que transita ao longo desses 20 dias de operação. E nós, da Unifenas, Alfenas, sempre mandamos o conjunto B, que foi o que nós fomos contemplados aí nessa operação. Bem, o primeiro passo do projeto Rondon, e ele é decisivo e primordial para que tudo corra bem, é a nossa viagem precursora, onde vão apenas os coordenadores de cada operação. Aqui vocês podem ver que estão os 25 das 25 universidades, tanto privadas quanto públicas.
E é o nosso primeiro contato com a população e com as autoridades locais. Por quê? Aqui a gente define os locais das oficinas, a estadia, a alimentação, assim como a divulgação. A gente faz os contatos com essas pessoas e ao longo dos 3 meses, porque nós vamos 3 meses antes da operação ocorrer, e durante esses 3 meses nós vamos mantendo contato com as rádios locais também, com as autoridades, para que a população saiba que nós iremos chegar em determinado período e assim a gente consiga atingir a maior parte do município, destacando principalmente por ser predominantemente rural, né? Aqui estou eu e o professor Adriano, da Universidade de São Francisco, na frente do CEDUP, onde nós realizamos a maioria das nossas oficinas, e aqui nós demos uma sorte muito grande que no primeiro dia da viagem precursora, nós conseguimos reunir todas as autoridades, entre prefeito, vice-prefeito, todos os secretários de saúde, educação, meio ambiente, e vocês podem ver que quem está aqui é o comandante da operação, né? Como eu disse para vocês, tem o Ministério da Defesa envolvido. E a nossa sorte foi que ele resolveu visitar a Crelândia no primeiro dia. E quando se fala dos militares, a população, o prefeito, eles se mobilizaram rapidamente e conseguiu reunir todas as autoridades. Isso daqui foi decisivo para o nosso andamento do projeto. Bem, retornando para Alfenas, nós finalizamos aí a escolha da equipe e começamos a preparação. Cada equipe ela é composta por 10 pessoas, por 10 membros, sendo eles 8 acadêmicos, que aqui no nosso caso nós tivemos 2 alunos da medicina, nós tivemos aluno da nutrição, da administração, do direito, da odonto, da educação física, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais, e da agronomia, nossa, não podia esquecer que o da agronomia ele é fundamental no desenvolvimento, né, dos projetos. E 2 professores, que no caso foi eu, professor Diogo, e a professora Cidarleia, minha parceira aí de operação. Aí durante 3 meses nós nos reuníamos com esses alunos uma vez por semana e ficávamos aí em torno de 2, 3 horas preparando e adaptando todas as nossas oficinas com a realidade do local, porque a primeira etapa, que é a elaboração do projeto, a gente faz embasada em informações que nós temos da internet e nós não sabemos que municípios nós iríamos, né? E mesmo quando, após a gente saber qual município nós vamos, as informações que nós temos são dos sites oficiais das prefeituras, que muitas vezes não são atualizados e não têm informações que condizem com a realidade. Então, essa viagem precursora, assim que a gente volta, nós tentamos fazer todas as adaptações possíveis, e isso a gente faz junto com os nossos alunos rondonistas e prepara eles ao longo desses 3 meses. Lembrando que temos alunos aí da medicina do 5º ano que vão para outras cidades, então também esse aluno tem que estar muito disposto a participar, porque não, né? Eles ganham muito com esse aprendizado, mas tem que se dedicar um bom tempo a isso. Bem, nós fizemos a proposta de 19 oficinas para essa operação. Na comunicação, nós propusemos 3, que foi Xiringar, Hora de Brechar e o Gogó de Sobra. Na área de trabalho, foram 4 oficinas, Mapiguari, o lixo a favor da comunidade, Taboque Arte e Mãos na Terra. Na área de meio ambiente foram 3, que foi Besourão, Rasga Mortalha e Não Se Pode Desperdiçar. Em tecnologia e produção foi Caboré, Guarda-Chuva, Aquaponia e Pé de Garrafa. E as complementares foi a Semeando, o concurso gastronômico Masterchef, a ginástica laboral, conscientização ambiental, que foi a soltura dos tracajás, e construção do nosso espaço Rondon, que foi o legado que nós deixamos à cidade. Bem, nas oficinas de comunicação, como eu disse para vocês, foram 3, nós iniciamos com Hora de Brechar, que consistia em avisar e informar a população que nós estávamos ali. O projeto Rondon chegou e o que nós vamos fazer? Foi a primeira vez que nós tivemos contato e mostramos para eles as nossas ações.
e os dias que elas seriam realizadas. Montamos um cronograma e mostramos para a cidade. Nisso nós fizemos uma abertura oficial com as autoridades e toda a população. Na cidade não tinha praça, mas tinha esse espaço que era perto de uma escola, e nós realizamos ali, e durante todo o dia, os nossos alunos rondonistas foram de porta em porta, nos comércios locais, divulgando o nosso trabalho, né? E foram atingidas nessa oficina 223 pessoas. Nós tivemos também a oficina de comunicação, que foi o Gogó de Sobra, que foi uma oficina junto com parceria com o Sebrae. Nós levamos um professor do Sebrae que era de Rio Branco, da capital, que ele se disponibilizou e ir até a Crelândia, e ele falou conscientizou a população sobre os seus direitos perante o governo, né? E nós incentivamos eles também na abertura de cooperativas. Ensinamos como deveria fazer e os benefícios que isso trariam para eles. E foram 44 pessoas capacitadas. E nós tivemos também a última oficina, que foi Xiringar, que era oferecer para essa comunidade como trabalhar com as mídias sociais e como lidar também com fake news, principalmente por ser uma cidade pequena, e eles passarem informações corretas para toda a comunidade, né? E foram capacitadas 15 pessoas. A diferença de pessoas capacitadas é que a primeira nós fomos até os locais falar, né? O Gogó de Sobra foi em período noturno, então a gente conseguiu receber mais pessoas, tinha mais pessoas disponíveis a isso. Como eu disse, mês de julho lá não é férias, então os pais estão trabalhando ao longo do dia, ou estão com as crianças, ou estão na escola, então fica mais difícil. E a Xiringar, como a gente tinha marcado no cronograma, foi no período da tarde e tinha poucas pessoas disponíveis. Nas oficinas de trabalho, nós tivemos aqui a Mapinguari, que foi uma oficina que nós dividimos em 3 partes. Olha, o número de pessoas capacitadas foram 288, mas foram 3 oficinas diferentes, onde nós falamos mesmo sobre inseticidas, nós falamos sobre como cuidar de pragas de maneira ecológica. Também o nosso aluno da agronomia, ele falou dos descartes de plásticos e materiais provenientes desses inseticidas, e também sobre EPIs. Então, cada uma delas foi dividida nessas 3 temáticas. Falamos também sobre o lixo a favor da comunidade, que foi uma outra oficina, onde nós trabalhamos com reciclagem, falamos sobre compostagem e a renda que isso traria, né, para cada família, o que aumentaria na renda deles. Teve a Taboque Art, onde nós buscamos lá que a matéria-prima principal seria o bambu e a fibra e a casca da bananeira, onde poderia fazer artesanato e com isso aumentar a renda familiar. E o Mãos na Terra, que a gente falou sobre o cultivo de hortaliças, e aqui também a gente abordava um pouco da alimentação saudável, né? Nas oficinas de meio ambiente foram 3. A primeira delas foi o Besourão, onde nós propusemos uma construção de uma fossa séptica. Nós construímos na cidade, no espaço Rondon que nós deixamos, nós conseguimos fazer isso, mas nós levamos ela para a zona rural e nós apresentamos em forma de maquete, porque nós somos em 3 escolas e seria inviável a gente construir 3 fossas sépticas no mesmo dia, né? Teve a Rasga Mortalha, que essa daqui teve um público específico, que foram os médicos, agentes de saúde, enfermeiros e os coletores de lixo, onde nós falamos sobre o descarte de pérfuros cortantes. E também o Não Se Pode Desperdiçar, que é o aproveitamento integral dos alimentos, como cascas, talos, e a nossa aluna da nutrição ensinou também a fazer alguns tipos de alimentos, sucos, com esses restos, né? Na parte de tecnologia e produção, vocês podem ver que não tivemos não conseguimos atingir um público tão grande. Por quê? Elas teriam que acontecer no período diurno,
porque nós realizamos, como vocês podem ver aqui na foto, no nosso espaço Rondon, onde nós não tínhamos luz. E, teoricamente, esse público seria mais masculino, e que poucos têm interesse pelo projeto Rondon. Nosso público maior são os adolescentes, muitas crianças e as mulheres. E as 4 oficinas foram divididas entre o guarda-chuva, que foi sobre captação de água, né, de chuva e reaproveitamento. Nós falamos também ali, nessa parte teve a parte teórica e prática. Teve o pé de garrafa, que foi um método de irrigação também, usando garrafa PETs. Tivemos a oficina de caboré, que era a construção de uma lâmpada ecológica com garrafa PET, nós fizemos protótipos, nós instalamos o nosso espaço Rondon também. E o aquaponia, que é o que está mostrando aqui na foto, que é o cultivo de hortaliças e de peixes, ok? E as atividades que nós tivemos o maior público, que foram as complementares, foram divididas aí em 5 oficinas. A Semeando, que nós levamos para a zona rural, e que era o público que era predominantemente feminino, que nós falávamos muito sobre, usávamos o artesanato e falávamos sobre o empoderamento, o empreendedorismo feminino, né? Incentivando essas mulheres a buscarem a independência. Nós tivemos uma grande aceitação, e ela foi apresentada várias vezes, foram mais de 5 oficinas que nós demos dessa Semeando, que foi dividida. A oficina Masterchef, ela foi divulgada desde o primeiro momento que nós chegamos na cidade, e o nosso objetivo mesmo era divulgar e valorizar a culinária local, a culinária regional. Então, só poderia ser apresentados pratos da região. Nós tivemos muitas inscrições ao longo da nossa operação, mas no final, como ela foi no último dia, apenas 3 se disponibilizaram mesmo a preparar um prato doce, um prato salgado, e apresentar para os jurados no nosso encerramento, na nossa comemoração de encerramento. Apesar de ter poucas pessoas aqui participantes, foi super rico e gratificante essa oficina, porque nós tivemos contato com essas pessoas ao longo dos 10 dias que estivemos no município. Ginástica laboral saiu um pouco da nossa temática do conjunto B, mas foi uma demanda do frigorífico da cidade, onde vocês podem ver aqui o nosso aluno Eduardo, que é da educação física. O frigorífico da cidade, sabendo que estávamos lá, eles nos procuraram e falaram: vocês não podem fazer aí um curso de ginástica laboral para os nossos colaboradores? E o Eduardo se animou muito, e nos tempos que ele tinha vago, ele, junto com um aluno da fisioterapia da outra universidade, iam até esse local. Eles foram 3 vezes durante a manhã ensinar como eles deveriam fazer. Tivemos o de conscientização ambiental, que é essa foto onde eu estou aqui, que foi uma parceria com o projeto SOS Quelônios, onde nós soltamos tracajás, que são essas tartarugas aqui, no Rio Madeira, que fica ali na divisa entre o Acre e o Amazonas. E essas tartarugas, elas estavam sendo extintas. Então, nós conseguimos soltar aqui nesse dia em torno de 1.000 tracajás. Mas em outros momentos eles iam soltar vários, porque ela tem uma fazenda onde eles criam os filhotes e eles soltam ele ali com em torno de 2 anos, para que não tenha nenhum predador que o mate antes de chegar à fase adulta. E por último, nós deixamos um legado, onde nós construímos o nosso espaço Rondon. Na próxima foto, na foto de encerramento, eu vou mostrar como ficou esse espaço, mas nós fomos num lugar que estava abandonado, construímos uma brinquedoteca para as crianças, porque tiveram muitas crianças que ficaram com a gente desde o início, desde o primeiro dia da operação, junto com o espaço de artesanato para essas mães poderem desenvolver e criar e vender e aumentar a renda familiar. E também fizemos a nossa horta comunitária. Em todo esse espaço Rondon tinha a nossa marca e de todas as oficinas que nós ensinamos ali. E a gente queria que é o objetivo do projeto Rondon, né, que esses capacitados levassem adiante, né, todos os nossos ensinamentos, e que não morresse ali apenas naqueles 20 dias de operação. Bem, ao todo nós tivemos aí 2.148 capacitados, onde o nosso maior público estava nas oficinas complementares, onde nós adequamos mesmo
a realidade daquela população, como eu falei lá para vocês no início, a gente nunca sabe com que nós vamos nos deparar lá, né? Qual vai ser o nosso público. Mas as atividades complementares, a gente ouvindo as demandas deles e adaptando e modificando as nossas oficinas, então teve um maior público, aqui a gente também mudava os horários para que mais pessoas pudessem participar, levamos para a área rural 2 vezes, fomos em 3 escolas, e a que nós tivemos menos aderência foi a de tecnologia e produção, que nós tivemos apenas 53 capacitados, e que ela foi mesmo por causa do horário, não tinha como fazer no período noturno, porque nós não tínhamos iluminação, e ela foi dividida entre oficina teórica e oficina prática, né? Então era inviável fazer no período noturno. Mas as 53 pessoas capacitadas tinham muito interesse, principalmente para aplicar nas suas propriedades. Bem, então, como eu falei para vocês, a gente nunca sabe qual que é o público que nós vamos atingir, né? Então, todas as atividades desenvolvidas durante a Operação Vale do Acre foram adaptadas ao meio e ao público com os quais a nossa equipe se deparou. Na prática, foi possível observar e constatar as habilidades e atitude de cada membro da equipe na reestruturação das atividades, quando o participante não era exatamente aquele que a gente esperava, porque por muitas vezes tinha oficinas que tinha mais crianças e adolescentes que adultos, né? E com isso destacou a grandeza na transcendência de seu conhecimento e o papel humanístico na contribuição para a melhoria da comunidade assistida. Quando a gente fala que muitas dessas pessoas capacitadas foram crianças e adolescentes, num primeiro momento, os nossos alunos se sentiam um pouco frustrados, porque eles falavam, nossa, professor, onde estão os adultos? Por que eles não estão assistindo? Mas ao longo da operação, como o Rondon já foi ao Acre uma vez, nós encontramos muitas pessoas que participaram da operação que foi há 20 anos atrás. Então, esses já são adultos, e todos eles iam atrás de nós para falar, eu já participei do projeto Rondon, ele veio há 20 anos na minha cidade, e todas as pessoas que nós conhecemos, e falaram que eram criança na época, falam que até hoje, que eles colhem frutos do Rondon, que tudo que eles aprenderam, eles realmente colocaram em prática. Então isso deu um ânimo e um gás maior para capacitar esses jovens. Bem, eu não poderia deixar de agradecer aí a Unifenas, com certeza, que deu total apoio para a nossa operação, aos nossos alunos, tudo, e principalmente a diretoria de ação, de extensão, que teve aí desde o começo, desde a elaboração, toda a equipe Rondon, né, professora Sandra, professora Dora, e tantos outros, que até é ruim que a gente esquece de citar alguns nomes, e que nos deu assistência ao longo da capacitação, da construção das oficinas, em capacitar os nossos alunos e durante a operação, ao projeto Rondon pela oportunidade em vivenciar isso, e ao Ministério da Defesa. Aqui tem a foto onde nós temos um anjo, né, porque na nossa equipe vão 10 membros de uma universidade, 10 de outra, e um militar que fica conosco o tempo todo. Esse daqui é o nosso espaço Rondon, e aqui é só a parte que nós deixamos para o artesanato. Aqui no fundo vocês podem ver que tem uma área que está meio descampada, mas é a nossa horta comunitária. Eu gostaria de encerrar com uma frase de uma de nossas rondonistas, que era da USF, mas que nós elaboramos todos juntos, que ser rondonista não é o Estado, muito menos uma escolha, é uma essência que nos compõe, uma maneira de ver a vida e de se colocar ao mundo. E muito obrigado mais uma vez. Professor Diogo, muito obrigada pela sua apresentação, né? Sem dúvida, um trabalho, um projeto extremamente importante, que abrange muito mais do que o que a gente pode esperar com os alunos, né? Como você disse, a capacidade de adaptação que vocês precisam ter no momento em que vocês chegam lá e conhecem realmente a realidade do município que vocês estão. Isso é muito importante para o desenvolvimento do aluno e para a vida profissional dele, né? Fora tudo que vocês aprendem com contato com as pessoas, né? Eu fiquei muito curiosa para saber, depois desse tempo todo que aconteceu a ação, vocês ainda têm contato com as pessoas de lá?
por meio das redes sociais? Vocês conversam, tem notícia do que o pessoal tá fazendo lá? Sim, nós tiveram pessoas que foram em todas as oficinas e passavam um tempo ali conosco e que durante a tarde levava café, levava tapioca e que nos mandam notícias de lá. Então, até hoje, eles continuam desenvolvendo as atividades que nós ensinamos. Algumas donas de casa hoje fazem artesanato para vender. Nós ainda temos contato, sim, com eles. Criamos até um grupo. Nós temos aí o pessoal da cidade, e que sempre está falando e mandando notícia, nos adicionam nas redes sociais, fala que estão com saudade, quando que nós vamos voltar? Eu imagino que a vontade deve ser grande de voltar, né? Com certeza. Mas que bom que a gente tem as tecnologias aí para manter esse contato, né? Com certeza. Alguém tem alguma pergunta para o professor Diogo sobre o projeto, sobre os alunos? Eu gostaria de cumprimentar o professor Diogo e todos os integrantes desse projeto, que é muito emocionante. Eu acho o projeto Rondon, naquilo que vocês podem levar de útil para uma comunidade que tem menos do que o necessário para a subsistência, né? Então, essa marca é indelével e vocês enriquecem essa comunidade e se enriquecem também. Parabéns, viu? Muito obrigado, professora Sônia. Muito obrigado, professora Sandra, também, que mandou aqui os parabéns pelo chat. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Então, professor Diogo, a gente agradece muito a sua participação. Ficamos aí registrados, né, como a primeira apresentação oral por meios remotos do Fórum de Extensão, né? Hoje a gente tem um marco aí, falei para o Rogério que fiquei muito feliz de estar participando desse momento histórico do Fórum de Extensão, né, gente? É um momento histórico do Fórum de Extensão. Com certeza. Então, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece muito e parabeniza muito pelo projeto, sem dúvida. Muito e venham obrigado. muitos outros nesse sentido. Muito obrigado, professora Laura. Obrigado a todos que assistiram também. Bom dia. Bom dia. Bom, a nossa próxima apresentação é da professora Ligiane. Professora Ligiane está online? Quem vai apresentar é o Matheus Wendling, nosso aluno. Matheus já está aqui, né? Está aí. Então, vamos lá. A nossa próxima apresentação é sobre o Núcleo de Educação Ambiental, né, o NEA, que envolve cursos de educação ambiental nas escolas públicas do município de Alfenas. Então, vai ser apresentado pelo Matheus Wedley. Matheus, tudo certo aí com você? Está ouvindo bem? Tudo certo. Bom dia. Estão me vendo? Só um minuto. Não. Aqui. Não estamos te vendo. Um minuto. Deixa eu pegar uma água. Com licença. Matheus, se você está tendo dificuldade, tenta clicar na tela e ver, provavelmente a sua câmera está desligada. Tenta ativar a câmera. Espera aí. Fica bem na parte inferior da... Sim. Espera, só um minuto. Tela inteira. Isso daí é a apresentação, né? Bom, o compartilhamento de tela está aparecendo para vocês? Não? Também não, Matheus. Não? Nada. Clica em apresentar agora,
Em apresentar agora, você pode colocar a opção uma janela. Aí vai aparecer uma pequena janelinha aí, você seleciona o seu PowerPoint. Aí você vai conseguir compartilhar conosco. Agora tá indo, Matheus. Agora tá indo. Então, a webcam eu não estou conseguindo, não sei se tem algum problema na minha webcam aqui. Não tem problema. Mas eu posso começar a apresentação do... Claro. Pode começar com o PowerPoint, a gente já apresenta. Estão vendo aí? Perfeito, agora tá. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Matheus, eu sou aluno do terceiro período do curso de agronomia, e eu faço parte do núcleo de educação ambiental. Vou falar do núcleo para vocês. O núcleo de educação ambiental, ele é formado por estudantes, né, da faculdade, da Unifenas, e nós temos como objetivo, né, promover para a comunidade uma conscientização, né, acerca do meio ambiente, né, e tentar, assim, formar, né, formar uma consciência a respeito disso, através de ações, né, discussões e dinâmicas que fazemos. Aqui tem uma foto, né, de um dos nossos primeiros encontros numa escola, escola Judite Viana. Como surgimos, né? O núcleo, ele surgiu no início de 2019, né, em fevereiro. Ele atualmente é formado por alunos dos cursos de agronomia, biomedicina e enfermagem. A gente abrange escolas aqui do município de Alfenas e região. E já fizemos, né, ações, já fizemos uma viagem precursora no bairro Barranco Alto e uma visita na tribo Chucuru Cariri, em Caldas, para futuros trabalhos, né? E além disso, a gente se reúne mensalmente para discutir, né, ações futuras ações, né, que podemos estar realizando. E bom, aqui eu falo um pouco sobre as escolas que a gente já visitou. Escola Professor Viana, Napoleão Salles, Escola Estadual Judite Viana, Escola Estadual Professor Levindo Lambert, Escola Estadual Professor Viana. Nessas escolas, a gente desenvolve, né, dinâmicas com as crianças, com plantações, brincadeiras educativas, discussões, palestras, assim, a fim de promover nessas escolas um espaço, né, para ensino, para estar podendo passar um pouco de conhecimento, né, e nos aproximando dessas crianças, né, para estar conversando um pouco sobre sustentabilidade, né, um pouco do que tem acontecido, né, no nosso mundo atual, né, sobre meio ambiente e, né, tentando ressaltar a importância, né, dessa responsabilidade que deve ser criada. Aqui eu coloquei umas fotos de um plantio sendo realizado no bairro Barranco Alto. Bom, o nosso objetivo, né, tem como foco, né, nós temos como foco as crianças, né, porque como elas ainda estão em fase de formação, é mais efetivo, elas podem crescer, né, com os princípios fundamentais aí de sustentabilidade, podendo, assim, existir, né, um futuro, uma população mais consciente, né, acerca do planeta e
de sua conservação, né? Uma coisa imprescindível para a vida. Eu tenho uma foto de um dia, né, de curso no Colégio Napoleão Salles. A gente desenvolveu uma brincadeira com eles. E outra foto, pessoal. Bom, falar um pouco sobre os projetos futuros, né? A gente está realizando uma cartilha de educação ambiental que vamos distribuir, né, nas nossas visitas às escolas. As ideias, né, seriam a elaboração de livro-jogo e com parte de leitura, né, sempre voltado para essa área, né, ambiental, né, de conscientização. E a gente desenvolveu esses mascotes aí, uma turma. Foi até uma integrante do nosso núcleo e desenhou, fez a arte. E para tornar mais interativo, né, contato com as crianças. E a gente conta com parcerias também, sempre nos dias de curso, né, tem pessoas assim, pessoal do Parque Municipal de Educação Ambiental, que é do zoológico, tem um biólogo que cuida lá, e ele sempre está nos ajudando com palestras, sempre o pessoal da Polícia Militar do Meio Ambiente também está atuando, e algumas empresas, né, que ajudam nos cursos que a gente aí mais uma foto de brincadeira com o pessoal aqui. Bom, aqui são os nossos integrantes do grupo. Os coordenadores, né? Professor Diogo, professora Ligiane, professor Rogério e alguns dos membros aí do nosso grupo, né? Todos os membros do nosso grupo. Bom, finaliza a apresentação e nós temos aí projetos, né? Já pensando em novos projetos e, assim, estamos passando por esse período de isolamento, mas logo que possível vamos estar voltando, né, às atividades e atuando aí. Pessoal, crianças. É isso, pessoal. Queria agradecer a participação. Matheus, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua apresentação e parabéns também, né, pelo projeto e aos seus professores coordenadores aí do núcleo. Sem dúvida, né, como você falou, trabalhar com a criança, a gente quer passar o conhecimento desde a raiz, né, fazer com que a criança se desenvolva já com esse pensamento, né, da importância da educação ambiental. Né? É bem bacana isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que é a aceitabilidade da criança com relação às diferentes atividades? Por exemplo, pelas fotos eu vou perceber que as atividades são bem lúdicas, né? São divertidas, são engraçadas. Vocês notam que as crianças aceitam melhor ou aceitam menos de acordo com o objetivo ou de acordo com a dinâmica da atividade que vocês estão propondo? Como que vocês já mensuraram isso, já perceberam, conseguem ter essa percepção? Sim, na verdade, sim, uma grande parte dos alunos, elas não demonstram muito interesse, sabe? Acham, assim, infelizmente, né, parece que, acho que é algo desnecessário tudo.
mas sempre tem uma parcela que se mostra interessado e a gente tenta sempre focar assim, de estar nos familiarizando com esses que se mostram interessados com a participação ali e com o aprendizado que a gente tenta passar para eles. E vimos, né, nas brincadeiras, nesses jogos, nessas dinâmicas, uma forma de estar, assim, chamando a atenção, tentando chamar a atenção de mais crianças e tudo mais. Professora Laura, posso também? Sim, e pessoal, quem tiver sem o microfone, se quiser fazer alguma pergunta no chat, a gente faz aqui para quem estiver apresentando, tá bom? Às vezes tá sem o microfone, quer fazer pergunta, e quer fazer pergunta, né? Pode fazer no chat que a gente passa para quem está apresentando aqui. No nosso primeiro ano de núcleo, nós fizemos muito trabalho, tivemos muitas ações nas escolas de Alfenas e região, né? E o nosso intuito mesmo é fazer extensão de forma efetiva. O que nós notamos no nosso primeiro ano de núcleo foi que os jogos lúdicos têm uma aceitação grande pelos alunos, mas os que levam a sério, às vezes, é minoria, porque apesar a gente divide por idades, né? Então nós damos algumas palestras, mesas redondas, e na parte da atividade, da brincadeira, que é uma forma de aprendizado, muitas das vezes não levam a sério. Então, a partir daí, nós estamos elaborando o nosso livro, né? O nosso livro-jogo, onde a gente busca mesmo a educação ambiental de forma efetiva para ser distribuída nessas escolas após as mesas redondas, após as palestras que nós damos. Professora Laura? Sim. Eu poderia falar alguma coisinha? Claro. Tá. Parabéns, Matheus, pela sua apresentação e por um projeto tão bonito. É muito importante, mesmo que, às vezes, como extensionista, a gente se decepcione com a pouca adesão dos alunos e tudo, mas depois isso vai criando um hábito e cada vez mais eles vão valorizando e não pode desistir, e o importante não é só trabalhar e focar com aqueles alunos que prestam atenção e que estão interessados, mas também trazer para a atividade aqueles que não estão interessados. Isso é um exercício muito importante. A outra coisa que eu queria pedir para você é corrigir no seu slide, está escrito Faculdade José do Rosário Velano, é Universidade José do Rosário Velano, viu? Não, é só isso. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Perfeito. Então, Matheus, muito obrigada pela sua participação e estenda a todos do núcleo os nossos cumprimentos, tá bom? Muito obrigada. Bom, a nossa próxima apresentação é do Núcleo de Estudo em Microbiologia Agrícola, o NEMA, que vai falar sobre o primeiro simpósio de microbiologia agrícola. Quem vai apresentar? Sou eu, Thaís. Será Thaís? Thaís Cristina, isso? Isso. Thaís Cristina. Então, por favor, Thaís Cristina, você vai compartilhar sua tela com a gente, vai fazer a apresentação? Bom. Já está começando. Isso, já apareceu aqui para nós. Apareceu? Apareceu. Thaís, por favor, então, fique à vontade. Pede para a Thaís habilitar a câmera dela, Laura, para a gente conhecer ela. Tem como você habilitar, Thaís, para nós? Calma aí, eu vou tentar aqui. Aí, deu certo. Tá certo? Certinho.
A minha tela da apresentação já está ou não? Tá o PowerPoint, mas não está no modelo de apresentação. Tem que clicar ali embaixo na apresentação. Isso, perfeito. Aí, agora tá, pode começar. Bom dia a todos. Eu sou Thaís Cristina Franco, discente do curso de Agronomia. Possuo bolsa de iniciação científica CNPq-PIBIT e sou vice-presidente do Núcleo de Estudos em Microbiologia Agrícola, o NEMA, que é coordenado pela professora doutora Ligiane Aparecida Florentino. O objetivo do nosso Núcleo de Estudos em Microbiologia Agrícola, que foi criado em 2013, é desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando difundir a importância dos micro-organismos de interesse agrícola para a sustentabilidade ambiental. O nosso núcleo NEMA, ele é constituído por alguns professores do curso de agronomia, professores e orientadores, dentre eles a Ligiane Aparecida Florentino, que é a coordenadora do NEMA, a Maria de Lourdes Rezende, professor José Ricardo Mantovani, o professor Adalto Vilela de Rezende e o professor Paulo Roberto Correia Landgraf. O NEMA também ele é constituído por alguns alunos de graduação e também pós-graduação, programas de pós-graduação. De graduação temos alunos de iniciação científica, que é o Matheus César Andrade Cabral, com bolsa CNPq, eu, Thaís Cristina Franco, com bolsa CNPq-PIBIT, e o Thiago José da Silva Mira, com bolsa Probic Unifenas. Os alunos que constituem a equipe do programa de pós-graduação, temos a Ana Beatriz Carvalho Terra, doutoranda com bolsa CAPES ProSup, o Alexandre José de Oliveira, doutorando também CAPES, a Tayla Evelyn de Oliveira, mestranda FAPEMIG PABG, a Elaine da Silva Lima, mestranda CAPES ProSup, e a Carla Neves Toledo, doutoranda com bolsa CAPES. Bom, o NEMA, ele possui como sede um laboratório de microbiologia do solo. E nele temos um acervo de mais ou menos 400 estirpes bacterianas que foram coletadas por alunos do grupo. E uma das linhas de pesquisa, né, que nós trabalhamos com esses micro-organismos é a fixação de nitrogênio, né, a inoculação desses micro-organismos com a capacidade de reduzir a quantidade de fertilizantes nitrogenados aplicados na cultura. Também temos a capacidade desses micro-organismos na solubilidade de fósforo e potássio, né? Aumentar essa disponibilidade por meio da inoculação desses micro-organismos, né? O fósforo e o potássio no solo. Também temos a vertente de aumentar a eficiência do processo de ensilagem, selecionando esses micro-organismos capazes de aumentar essa eficiência nesse processo, e também na degradação de compostos complexos. Dentro dessa degradação de compostos complexos, temos o projeto de bioprospecção de micro-organismos produtores de enzima, que é o meu projeto de iniciação científica, onde estamos selecionando micro-organismos enzimáticos. Nesse acervo de 400 estirpes que temos, a gente está selecionando esses micro-organismos capazes, né, de produzir enzimas. Então, o projeto ele baseia-se no isolamento de enzimas responsáveis pela degradação da matéria orgânica, solubilização de minerais das rochas, visando assim impulsionar a tecnologia de inovação no setor agropecuário e contribuir assim para o desenvolvimento de processos de produção sustentáveis e economicamente competitivos. Os resultados que
já foram encontrados até o momento. Como vocês podem observar na figura à sua esquerda, temos a comparação da produção de amilase. A estirpe Unifena 124, ela foi capaz de produzir tanto amilase quanto celulase. E essa produção, ela pode ser observada tanto na figura na esquerda quanto na direita, com a formação de um halo. Que na foto da esquerda, vocês podem observar um halo claro, né? E na produção de celulase, na foto à direita, tipo uma sombrinha ao redor desse pocinho, que é característico do consumo, né, dessa bactéria, consumo celulolítico e também da amilásico. E onde podemos aplicar esses micro-organismos enzimáticos, né? Ele pode ser utilizado e é utilizado na obtenção do bioetanol, né, o etanol de segunda geração. As enzimas, elas são catalisadores. Elas são catalisadores capazes de acelerar as reações, né, de modo eficiente e rápido. E a matéria-prima utilizada nessa obtenção de etanol pode ser utilizado bagaço de cana, palha de cana, pode ser utilizado também farelo de trigo, milho seco, que são coprodutos considerados de baixo custo e com um alto valor energético. Também tem essa aplicação das enzimas no tratamento de esgoto. As enzimas, elas são capazes de degradar poluentes orgânicos. Esses poluentes orgânicos, eles formam uma crosta ao redor das tubulações, dentro das tubulações e nas estações de tratamento de esgoto, causando assim uma baixa durabilidade das tubulações, né? Então, quando a gente aplica essas enzimas, a gente tem uma maior durabilidade dessas tubulações. E também temos na clarificação de vinhos, né? No processo de fermentação, que é utilizado fungos. E nessa clarificação dos vinhos, adicionadas enzimas no processo do mosto da uva, que é o sumo da uva, que é quando a uva já está amassada. E ela tem a enzima, esses micro-organismos enzimáticos, ele tem capacidade de acelerar o processo, permitindo uma maior intensidade e complexidade do gosto no vinho. A divulgação dos resultados adquiridos pelo grupo NEMA, além de artigos publicados em revista científica, também é demonstrado, né, em simpósios de microbiologia aplicada, que foi esse simpósio que a gente participou na Unesp, em Rio Claro. Foram 3 dias de simpósio, onde eu e a Ana Beatriz, doutoranda, a gente apresentou projetos já concluídos. Diante de tudo que eu disse, todos esses grupos de micro-organismos, eles foram isolados pela equipe do NEMA e constituem um grande potencial de aplicação na agricultura. Dessa forma, a biotecnologia gerada a partir desses estudos pode ser transferida para o setor produtivo, conferindo uma maior competitividade no mercado, redução de custos de produção e sustentabilidade ao meio ambiente. Dúvidas? Obrigada. Thaís, muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho, né? Eu já tenho uma pergunta, logo, claro. Eu vi que é um trabalho de prospecção das bactérias, né? Você, embora seja um trabalho bastante técnico, você explicou de uma forma muito didática a questão dos halos e das bactérias. Parabéns pela explicação. Como se trata de um trabalho de prospecção de bactérias, qual que seria o próximo passo? Você falou das aplicações que a gente tem nos diferentes meios, né? Mas no caso do seu trabalho, você está trabalhando numa iniciação científica. Se você tivesse a oportunidade de fazer um mestrado ainda com essas bactérias, o que seria seu próximo passo dentro da sua pesquisa? Bom, eu ainda estou
selecionando essas bactérias ainda, né? E não foi, a gente não terminou porque a gente queria verificar a produção amilase, celulase, lipase e tem mais uma que agora fugiu da minha cabeça. Mas a gente vai verificar 4 produções das 400 estirpes que a gente tem no laboratório. E eu acredito que essa parte de aplicação na obtenção do bioetanol é muito em alta, está muito em alta. Eu acho que é uma coisa que me agrada e me atrai muito. E falando em extensão, né, em divulgar as suas pesquisas aí para que chegue na vida do produtor, na vida que atinja de alguma forma, que tenha um efeito na sociedade, você acha que seria, então, pelo lado aí da obtenção do bioetanol? Sim. Eu vou utilizar... Eu gosto muito da cultura de cana, então eu trabalharia com ela na obtenção desse etanol de segunda geração. Tá bom. Alguma pergunta, pessoal? Seja por áudio ou no chat? Só dar os parabéns mesmo para a Thaís, brilhante apresentação, é um trabalho que eu admiro muito, da professora Ligiane também, e sucesso aí para suas pesquisas, viu? Obrigada. Bom, Thaís, então, muito obrigada pela sua apresentação e transmita a todos os membros do núcleo os nossos parabéns, tá? Parabéns pelas pesquisas de vocês. Tá certo. Obrigada. A nossa próxima apresentação é sobre o programa Unifenas Ecologia, o Plano Municipal de Educação Ambiental, a Semana de Educação Ambiental. Como responsável, a professora Ligiane, quem irá apresentar? Sou eu, Ana Beatriz. Por favor, Ana Beatriz, então, bom dia, seja bem-vinda à nossa sala virtual de apresentações. E, por favor, se puder compartilhar a sua apresentação, ligar a sua câmera. Eu vou... Tá, peraí. Professoras, enquanto a Ana Beatriz se organiza ali, a professora Sônia e a professora Sandra, vocês, né, como fazem parte da diretoria de extensão aqui da universidade, vocês estão tranquilos? A gente pode continuar conduzindo dessa forma? Alguma sugestão? Eu acho que está ótimo, assim. Perfeito, professora Laura, tranquilo, podemos... Qualquer sugestão, interrupção, por favor. A gente... A minha apresentação está aparecendo? A sua apresentação está. Tá, deixa eu tentar ligar minha câmera, então. Só um minutinho. A sua câmera também está aparecendo. Tá? Então, beleza. Deixa eu só abrir a apresentação aqui, para a gente começar. Certo? Então, deixa eu pôr no modo apresentação, para facilitar, né? Bom, meu nome é Ana Beatriz, como já fui apresentada pela Thaís, eu faço parte do programa de doutorado em Agricultura Sustentável aí na Unifenas, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco, né, sobre o Unifenas Ecologia, que também é sob orientação da professora Ligiane e com participação do professor Paulo e do professor Rogério. O Unifenas Ecologia, ele tem como objetivo principal essa difusão de conhecimentos relacionados à sustentabilidade, que é um assunto, né, que está em alta, que está extremamente em pauta, e que nós precisamos trazer de forma prática para a sociedade como aplicar esses conceitos, né, tanto em termos ambientais como também socioeconômicos, né, que formam aí a base do tripé do desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo do projeto, né, do Unifenas Ecologia, é difundir esses conhecimentos, indicando aplicações práticas desses conhecimentos para a comunidade como um todo. Para isso, né, nós trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, com acadêmicos do curso de Agronomia
biomedicina, farmácia e medicina veterinária, né, tanto com alunos de graduação como dos programas de pós-graduação da Unifenas. Na questão da agronomia, né, nós trazemos as aplicações relacionadas à importância das práticas agroecológicas, a promoção de manejo adequado de resíduos sólidos, uso racional da água, uso de leguminosas como coberturas verdes, né, que é uma das linhas de pesquisa que acaba utilizando também essas bactérias fixadoras de nitrogênio que foram citadas pela Thais, e a recuperação de nascentes de áreas degradadas em propriedades rurais da região de Alfenas. Na farmácia e na bioquímica, esses conceitos de sustentabilidade, eles são aplicados mais relacionados à saúde, né, a questão da saúde humana, como os efeitos da degradação ambiental e o surgimento de doenças, né. Hoje nós estamos fazendo uma videoconferência por conta de uma doença, de um vírus que surgiu provavelmente pelo consumo de um animal selvagem e como consequência, né, de uma degradação ambiental, a invasão, né, a expansão de territórios em hábitats naturais. E também abordando aí as questões da poluição hídrica, sonora e de alimentos por agrotóxicos. E na medicina veterinária, esses conceitos eles são aplicados relacionados ao manejo correto de resíduos e dejetos de origem animal, que, quando realizados de forma inadequada, eles possuem um elevado potencial poluidor, tanto de solo como de água, lençol freático, enfim. E para destacar, né, as atividades que foram realizadas, eu coloquei 2 atividades que foram realizadas no ano passado pelo Unifenas de Ecologia. Então, a primeira foi realizada uma atividade no Parque Municipal de Educação Ambiental de Alfenas, que era o zoológico, né, e agora ele tem esse nome. Então, primeiro, a equipe fez uma visita de reconhecimento do local, onde foram desenvolvidas algumas atividades, como controle de eutrofização e de erosão, identificação de espécies arbóreas que existem nesses locais, e acompanhamento e monitoramento das nascentes. Como resultado, nós tivemos o plantio de gramíneas em áreas com erosão acentuadas e que acabavam por ocasionar eutrofização dessas piscinas, a limpeza de uma das piscinas, né, de um desses lagos que existiam no local, e a identificação das espécies arbóreas e criação de um herbário virtual. Então, esse herbário virtual ele foi criado com o intuito de disponibilizar de uma forma mais acessível esse levantamento que foi feito no zoológico, né, no Parque Municipal de Educação Ambiental. E aí, nessa foto da direita, superior aí, tá os 2 Mateus, o que está de rosa foi o que apresentou antes da Thais, e o Murilo, que fizeram parte, né, atuaram de forma mais efetiva nesse projeto. E o outro projeto que nós realizamos foi na escola Levino Lambert, que é uma escola estadual. Foi um projeto que eu, particularmente, tive uma participação mais efetiva, e eu já tinha desenvolvido um projeto parecido com esse em Lavras, né, durante a minha graduação, que eu fiz parte do programa Engenheiros Sem Fronteiras, e nós desenvolvíamos esse projeto Horta nas Escolas. Então, esse projeto ele tem como intuito trazer a educação ambiental para o ambiente escolar de uma forma mais prática e trabalhar essa interdisciplinaridade. Então, a gente aborda as questões ambientais, né, relacionadas ao uso do solo, ao plantio, à importância desse cuidado e também à saúde alimentar, porque, posteriormente, né, a ideia da horta na escola é que essa horta seja utilizada na cantina. Então, os produtos que forem ali produzidos, eles serão utilizados na alimentação das crianças. Então, a gente trabalha também esses conceitos de agroecologia, né, de como trabalhar o solo, trabalhar o cultivo da terra de uma forma que seja mais sustentável. E nós realizamos, então, aulas explicativas sobre segurança alimentar, reaproveitamento de resíduos, né, porque um próximo passo seria a construção de uma compostagem na escola para reaproveitar os resíduos da cozinha. E também fizemos uma limpeza de um local, que eles já tinham esse local disponível na escola,
para a revitalização da horta. Então, era um local que estava abandonado, o mato estava um pouco alto. Nós trouxemos essas crianças, nós trabalhamos com crianças do 6º ano, né, nós trouxemos elas para a horta e elas trabalharam em todo o processo, então, desde limpeza até o plantio final, né, das mudas, que eu vou mostrar a foto mais para frente. Nós tivemos essa integração muito grande, essa participação muito grande com essas crianças. E aí, como resultados, né, nós tivemos a horta revitalizada, fizemos o plantio de mudas e sementes com a participação dos alunos, nós desenvolvemos diversas atividades, criamos um mapa mental, né, no início, para que eles pudessem explicar o que eles entendiam por ecologia, por desenvolvimento sustentável, para fazer essa construção de conhecimento junto com eles. E, como considerações finais, o programa, né, o Unifenas Ecologia, ao lado de diversos parceiros, ele tem contribuído para melhorar a qualidade de vida da população presente e futura, né, que é a base do desenvolvimento sustentável, e nós estamos tentando trabalhar de uma forma mais direta com a sociedade, principalmente nas escolas, que é o meio de formação básico, né, é a base da sociedade. E aí, nessa primeira foto que a gente foi realizar, foi a primeira muda, né, que a gente foi plantar na horta, o Otávio, que é esse menino, era um menino que não parava, o tempo todo que a gente estava falando, ele estava correndo, falando sem parar, e tudo ele discutia, questionava, e não queria participar, e aí a gente resolveu chamar ele para plantar essa primeira mudinha aí, que foi uma muda de manjericão, e deixamos com ele a responsabilidade do cuidado da horta. Então, foi uma forma que a gente encontrou de trazer ele e algumas outras crianças que estavam mais dispersas e não tão interessadas para dentro do projeto, né? Então, a semana que a gente não ia na escola, quando a gente ia na outra semana, ele era o primeiro que vinha perguntar por que a gente não tinha ido e queria mostrar como a horta estava sendo cuidada. Então, foi um projeto muito bacana de ser desenvolvido. Infelizmente, a gente teve que interromper agora, mas assim que as coisas normalizarem, né, nós pretendemos dar continuidade não só na Levino Lambert, como também nas outras escolas públicas, né, de Alfenas. E é isso. Muito obrigada. E eu estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma consideração. Ana Beatriz, parabéns pela apresentação e pelo projeto, né? Acho que sem dúvida que vocês estão mudando a vida dessas crianças, vocês estão atuando na vida dessas crianças, e só o fato de eles sentirem falta de vocês durante a semana que vocês vão, isso é uma prova, né? A ingenuidade da criança, ela traz essa transparência, né? Eles gostaram do que vocês fizeram e sentem falta disso. Muito bacana mesmo. Eu aproveito e faço a mesma pergunta que eu fiz para o Matheus em relação à adesão, que depois a professora Sônia complementou, em relação à adesão, né? Você falou um pouco aí que algumas crianças participavam mais, outras menos, mas como que você sentia isso? O que despertava mais o interesse das crianças? Então, nesse caso em especial, né, foi uma série muito boa de trabalhar. A gente pegou um 6º ano, que eu acho que é uma idade boa, que as crianças ainda estão abertas a aprender, a escutar, e não são tão desobedientes, né? Então, elas, de certa forma, ainda têm esse respeito por quem está falando. Tivemos esses problemas de alguns alunos que, enquanto a gente falava, ou eles ficavam conversando em um canto, e não participaram, né, da limpeza da horta, não queriam participar, achavam uma bobagem, mas eu acho que é normal, né? Dentro de todo o contexto social, a gente sempre vai encontrar pessoas que acham que aquilo é desnecessário, seja o que quer que a gente esteja fazendo. Então, uma forma que nós encontramos de trazer eles foi tornando essas crianças que não quiseram participar responsáveis. Então, elas tiveram que participar, né? E elas acabaram se engajando até mais do que aquelas que no começo estavam participando efetivamente, né? Estavam com a mão na massa. Porque eu acho que esse sentimento de importância que a gente tem que trazer, que é o que eu falei muito para a Ligiane, que a primeira vez que eu participei desse projeto lá em Lavras, que eu sentia que as crianças, quando elas se sentem responsáveis por alguma coisa, elas dão valor àquilo que está sendo feito.
E então acho que esse sentimento de responsabilidade, de que está sendo valorizado o que elas estão fazendo, né, acabam trazendo elas para mais próximo e geram um maior envolvimento no projeto. Perfeito. Professora Sônia, alguma pergunta? Então, eu gostaria de destacar, né, que aquilo que eu falei anteriormente, ela conseguiu trazer para a prática, quer dizer, alunos difíceis, hiperativos, etc., ela conseguiu trazer para a atividade e desenvolver esse aluno, envolvê-lo, de tal maneira que ele passou até a sentir falta da presença delas lá. E a outra coisa, eu queria parabenizar a Ana Beatriz, né, por seu trabalho bonito, que só honra a nossa extensão da Unifenas, e a horta dentro das escolas é uma coisa importantíssima. Eu tive a oportunidade recentemente de ir aí numa creche, eu vi uma horta tão bonita, tão bem cuidada, e toda a merenda das crianças, praticamente, pelo menos uma grande parte, era tirada daquela horta, sabe? Então, isso é valorizar valorizar, trazer a importância de uma boa alimentação equilibrada e tudo, mostrar que isso é possível dentro da própria entidade, né? O aproveitamento de espaço e tudo isso tem uma importância incrível. Então, parabéns, felicidades na sua carreira, viu? Tudo de bom. Obrigada. Ana? Oi. Como é que vocês elaboraram a identificação das árvores virtualmente? Como é que está disponível isso? Eu não participei desse projeto diretamente, mas foi criado, eu acho que foi tipo um aplicativo que foi desenvolvido, né? A Lidiane, ela tinha um aluno que fazia parte de um orientado dela do mestrado, ele era da computação. Então, acho que eles desenvolveram um sistema online onde é possível acessar e ver quais as árvores que existem na área do zoológico, né? Sim. Aí depois a Ligiane, ela pode explicar mais certinho como que faz para ter esse acesso, porque de verdade foi um projeto que eu não participei diretamente, então eu não sei te informar como que faz. Sim, não, tranquilo então. Beleza? Mais alguma pergunta? No chat, nenhuma, nada? Eu não vi. Não, também não temos no chat. Ana Beatriz, então, muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns, né? Transmito os nossos parabéns a todo o grupo, sendo um trabalho muito importante, né? De muito tempo, né? O Unifenas Ecologia é uma ação de muitos anos dentro da instituição, não é? Ela é antiga. Parabéns para vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, estamos 4 minutos adiantados, a próxima apresentação seria 9h20, do programa Unifenas Rural, 16º Seminário Unifenas Rural, Segurança do Trabalho na Agricultura, com o responsável o professor Paulo Henrique de Siqueira Sabino. Quem irá apresentar? Oi, bom dia. Bom dia. Lucas? Isso. Lucas Camilo Furtado? Isso mesmo. Lucas, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa sala virtual de apresentações. Bom dia, obrigado. Você pode, por favor, compartilhar sua tela e ligar sua webcam? Primeiro, eu queria desculpar que eu estou sem câmera, aí não vai ter como fazer esse contato visual, só que tem problema? Não tem não. Tem a gente não? faz tudo bem. A apresentação, você consegue compartilhar com a gente. Uhum. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Chegando agora. Sim, agora apareceu. Tá dando certo? Tá vendo o slide? Tá no slide, você só precisa colocar no modo de apresentação. Tudo bem. Então, primeiramente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. E em casa, né, se possível, tomando todas as devidas precauções.
Dando início à apresentação, eu me chamo Lucas Camilo Furtado, eu sou acadêmico do 5º período de agronomia, e vou falar um pouco sobre o projeto Unifenas Rural, que é um projeto de extensão da agronomia, com o intuito de fazer uma ligação dos alunos com o campo, ou seja, uma ligação direta dos alunos com os produtores rurais. E também trazer algumas informações aos alunos por meio de seminários. Eu prometo que será bem breve a apresentação, bem objetiva. E hoje eu vou abordar um pouco sobre alguns eventos que foram realizados pelo Unifenas Rural e algumas parcerias. Primeiro, sobre o 17ª edição do Unifenas Rural, que foi no ano passado, e sobre a 18ª edição do seminário Unifenas Rural, que será esse ano, após toda essa crise que estamos passando, né? E para a gente conseguir concluir os nossos objetivos, a gente tem algumas parcerias, que é com a Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu, que é a COMAP, e com o NEMIP, que é o Núcleo de Estudo e Manejo Integrado de Pragas. Bom, primeiramente, a nossa 17ª edição do Unifenas Rural, nós abordamos um tema muito importante, que é a segurança do trabalho na agricultura. E nesse evento nós frisamos o quão importante é esse assunto e tivemos um público bem notável. Contou com mais de 150 participantes. Entre eles tiveram alunos, professores, visitantes, que são os próprios produtores e também alguns agrônomos. E sempre em nossos seminários, nós escolhemos os palestrantes a dedos. E nessa edição, vale ressaltar, dar um destaque a um professor universitário da UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, e também 2 mestrandos em Sistema de Produção na Agropecuária. E esses mestrandos são da Agronomia da Unifenas, da nossa faculdade, e ambos os alunos abordaram sobre a segurança do trabalho na cafeicultura. E eles são um exemplo da importância da pós-graduação na nossa faculdade. E esse ano nós tivemos uma novidade em relação aos outros anos, que foi a parceria com o Núcleo de Estudo em Microbiologia Agrícola, que é o NEMA, onde foi possível nós fazermos, junto com o Unifenas Rural, o primeiro simpósio de microbiologia agrícola. Aqui embaixo vocês podem ver, foram os folders que nós utilizamos para a divulgação do seminário e do simpósio. E já que estamos falando de seminário, esse ano eu já vou divulgar para vocês a nossa 18ª edição do seminário Unifenas Rural, que iremos fazer após toda essa crise, e já temos um tema escolhido, será o avanço da tecnologia na agricultura, que é um tema muito importante atualmente, pois cada dia que se passa, cada ano que se passa, a tecnologia está mais presente nesse campo e mais evoluída. E nessa edição, nós retornaremos com as apresentações dos anais. Para quem não sabe, os anais são alguns resumos submetidos pelos próprios alunos que são apresentados no seminário. E esses anais, além de treinar os alunos a fazer resumos, projetos, treinando eles para o próprio TCC e outros projetos que eles terão que fazer, esses anais contam mais um ponto em seu currículo, dando aí um diferencial ao aluno. E como ano passado a nossa parceria com o NEMA foi de grande sucesso, esse ano nós não iremos fazer diferente. Então teremos também a colaboração deles e também faremos o 2º simpósio de microbiologia agrícola. Como eu tinha dito, o Unifenas Rural, ele faz algumas parcerias para que seja possível a conclusão, a realização de nossos objetivos. E uma parceria muito forte atualmente é com a COMAP. Para quem não sabe, a COMAP é a Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu, e atualmente seu carro-chefe é a cafeicultura,
E a nossa parceria funciona da seguinte forma: os alunos, membros do Unifenas Rural, matriculados no estágio obrigatório, que a partir do 5º período para o diurno e a partir do 6º período para o noturno, eles dão assistência técnica em algumas propriedades cooperadas da Comap. E esses alunos, atualmente, atendem 8 propriedades. E a cada ano que se passa, nós tentamos aumentar ainda mais esse número de propriedades. E aqui, nessa foto, vocês podem ver, são alguns alunos desse projeto lá na Comap. E para que esses alunos não vão despreparados para o campo, sendo que eles que dão assistência técnica sozinhos, eles não têm nenhuma ajuda, eles também participam do NEMIP, também é uma parceria nossa. E essa parceria funciona da seguinte forma: os alunos do Unifenas Rural, eles participam das reuniões do núcleo de estudo, e lá eles treinam a sua oratória para eles se preparar justamente para falar com o produtor. E também nessas reuniões, como vocês podem ver aqui nas fotos, eles abordam alguns temas relacionados às pragas das culturas, como fazer o controle, como fazer a identificação, e assim vai. Bom, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco do que é o Unifenas Rural, de alguns projetos que nós fazemos, e estou aberto a dúvidas, perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, e obrigado. Lucas, muito obrigada pela sua apresentação. Sem dúvida, um projeto também, né, de muitos anos aqui da Unifenas. Sim. E que já ajudou muita gente, né, muitos produtores rurais. O trabalho, o contato com o produtor rural é direto, e isso ajuda muito a preparar o nosso aluno para o campo, né, porque ele vai encontrar logo após a graduação. Uma dúvida que eu tenho é quanto ao processo de seleção. Você disse que hoje os alunos atuam sozinhos nas consultorias, né, junto ao cooperativo, junto ao produtor. Isso. Então, como que é o processo seletivo do aluno para ele entrar no programa Unifenas Rural, e como que é a seleção dos projetos ou dos produtores que vão usufruir dessas consultorias? Como que vocês fazem essa seleção, tanto do aluno quanto do projeto que vocês vão apoiar, que vai ter o apoio e a parceria do Unifenas Rural? Então, para entrar no projeto Unifenas Rural, mais ou menos o PH, o Paulo Henrique que escolhe. E é mais no núcleo de estudo, no NEMIP. No NEMIP, lá, como tem as reuniões e tal, os alunos que vão se destacando, vamos dizer assim, eles estão mais preparados. Então, eles são os escolhidos, entendeu? Projeto. Não sei muito bem dessa parte, porque eu estou no 5º período agora, então eu ainda não entrei nesse projeto da Comap, mas na Comap são eles que escolhem as propriedades que os alunos vão visitar, dar assistência, no caso. Entendeu? E eles vão sozinhos, o carro é deles mesmo, como eles fazem para ir lá são totalmente os alunos. Então, são bem sozinhos aí, nesse caso. Mas sempre com o apoio também do professor, né? Quando lá no campo, sim. No campo surgiu alguma dúvida, depois o aluno traz aqui com certeza. Discussão em conjunto e com o apoio dos professores. Né? Com certeza. Alguma dúvida, assim, até para não passar errado para o produtor, né? Sim. Com certeza. Alguma pergunta, pessoal? Só de nível técnico, professora, alguém me passou uma mensagem aqui dizendo que o meu áudio está ligado, atrapalhando a apresentação. Sim. Mas como que eu faço para desligar? Eu não sei como desligar isso. Professora, quando você mexe com o seu mouse, na parte inferior aparece o microfone, o telefone vermelho e a câmera. Certo? Não, aqui tem alto-falante. Na parte de baixo da tela, vai aparecer um microfoninho, né? Isso. É ele que vai aparecer
Isso, clica nele e vai aparecer desativar microfone. Tá. Isso, ó, seu microfone agora está desativado. Se você for na câmera, você desativa a sua câmera. Então, quando você quiser falar, você ativa novamente. Tá bom? No momento ele está desativado. A gente não escuta o que a senhora fala, tá bom? Bom, voltando aqui então, Lucas. Mas alguém tem alguma pergunta? O professor Paulo está comentando aqui no chat. Sempre com a orientação do professor, né? O professor da área faz a orientação. Uhum. Tá certo, professor Paulo. Obrigada pela sua participação. Professora Sandra, algum comentário, alguma sugestão para o Lucas? Não, professora, tranquilo, viu? Parabéns, Lucas. Já é um projeto, como a professora Laura falou bem, é um dos mais antigos da Unifenas, né? Tem todo um aparato científico de pesquisa e extensão, admiro muito. Parabéns pela apresentação, não tem questionamento e nem pergunta. Obrigado. Perfeito. Lucas, então, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua participação nessa sessão de apresentação oral, né? E transmita a todos os membros do programa Unifenas Rural os nossos cumprimentos, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada. Obrigado, tchau. Pessoal, a gente está são 9h30, a próxima sessão 9h40. Vocês querem dar uma paradinha para uma água no banheiro e 9h40 a gente retorna? Até para a gente obedecer o cronograma aqui, pode ser? Concordam? Professora Sônia, seu microfone está desligado? Então tá bom. Ó, 9h40, então a gente retorna para a próxima apresentação, que é do Núcleo de Estudos Inferentes. Ok?